É, pessoal, mais um episódio de Justiça Jovem essa semana. É o segundo episódio dessa saga do Asa Noturna e a gente tá chegando no final de Justiça Jovem. Faltam apenas 3 episódios agora. Eu vou ficar com saudade de fazer esse tipo de vídeo, porque eu simplesmente amo fazer vídeo de Justiça Jovem. E o episódio dessa semana, eu vi nas redes sociais que o pessoal ficou um pouco decepcionado com ele, porque foi um episódio muito mais focado em Markovia, no Brion, em Halo, e não no Asa Noturna e na Justiça Jovem. E assim, eu entendo completamente as reclamações. Esse episódio dessa semana, com certeza ele não foi um dos melhores episódios da temporada. Contudo, entretanto, todavia, eu acho que ele foi um dos mais importantes. Não só pela história que ele está escrevendo ali, mas pela cena do final, que envolve a construção de um novo Hall da Justiça para a Liga da Justiça. E isso, meus amigos, talvez seja a última peça do quebra-cabeça para a gente entender o futuro do universo de Justiça Jovem. Será que isso envolve não uma continuação de Justiça Jovem, mas uma série da Liga da Justiça? Porque olha, meus amigos, não foi uma dica, não foram 2, mas 3, 4, 5 dicas ao longo dessa temporada. Então, é isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Vamos destrinchar esse episódio, vamos ver o segredo das HQs, onde que a história pode ir, e eu também vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei do episódio. Beleza, então? Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. E uma outra coisa, que aquela recompensa de participar do grupo do WhatsApp comigo e com o Marcelo, agora também está disponível no YouTube. Então é só clicar aqui embaixo no negócio dos membros e ver a categoria que está presente e se inscrever para participar do grupo do WhatsApp comigo e com o Marcelo e com os outros membros que apoiam o canal. Valeu mesmo para todo mundo que apoia o canal e participa com a gente lá no WhatsApp. Beleza, então vamos falar desse episódio de Justiça Jovem. Como eu disse, o episódio não foca muito no Asa Noturna e na equipe dele. E sim, o objetivo mesmo do episódio é de explorar mais todo o contexto político e social do país fictício Markovia. Que, só lembrando, é o país lá do Rei Brion, o Geoforce, que aparecia bastante na 3ª temporada. E o Rei Brion, ele tem uma política muito clara de transformar Markovia num país que recebe muitos meta-humanos. Já que nos outros países ali naquele universo de Justiça Jovem, os meta-humanos nem sempre são bem recebidos. É tipo uma parada mutante dos X-Men. Nem todo mundo aceita os meta-humanos ali, os mutantes, e eles acabam sendo expulsos e não tem pra onde ir. Markovia, nas HQs da DC, existe desde a década de 80. Teve um gibi do Batman chamado Batman e os Outsiders, onde eles exploraram todo esse negócio de Markovia aí. O Badon, o ditador do mal ali no trono. Contudo, toda essa inspiração de Markovia servir pra uma grande lar dos meta-humanos, isso eu acho que dá pra dizer que veio um pouco inspirado nas HQs dos X-Men, porque tem um país muito clássico ali dos X-Men, que é Genosha, que por muitas vezes foi dominado pelo Magneto, mas no desenho dos X-Men e Wolverine, Genosha é um pouco diferente, porque o Magneto usa publicidade pró-mutante para trazer mutantes nesse paraíso chamado Genosha, mas no fundo, o Magneto escraviza alguns mutantes. Então é uma coisa que lembra muito o que está acontecendo aqui no Justiça Jovem. Muito embora todo esse arco meta-humano, Brion, tenha acontecido antes nas HQs da DC, que foi ali no Batman e os Renegados de 84. Então eu acho que dá pra dizer que a metáfora em relação aos refugiados acontece nas HQs dos Outsiders e a questão dos meta-humanos veio de inspiração dos X-Men. E bem, Markovia divulga pra todo mundo que eles são pró-meta-humanos. Só que o problema é que a população de Markovia não é 100% a favor dos meta-humanos. Então é por isso que quando chegam alguns meta-humanos em Markovia, eles são caçados ali por pessoas que são ignorantes, que não aceitam outras pessoas como meta-humanos, e é exatamente assim que esse episódio começa, com um menino lagarto no meio de uma estrada. É então que aparece o Geoforce e a Corporação Infinito para deter esses caras aí e conseguir salvar o menino lagarto. E assim, ó, essa Corporação Infinita, ela existe nas HQs da DC. Inclusive teve um momento ali da DC que tinha uma coisa editorial chamada de 52, e nessa versão da Corporação Infinito, os uniformes são praticamente os mesmos que a gente vê no filme. Contudo, entretanto, todavia, tem um negócio meio interessante aqui. A Corporação Infinito geralmente está ligado com os Estados Unidos. Se eu não me engano, nunca aconteceu esse negócio de colocar Corporação Infinito com Markovia. Essa associação eu nunca vi. O fato é que essa Corporação Infinito
tá se baseando na Corporação Infinita dos 52. E assim, ó, não confundir com o Novos 52, porque tem os 52 e tem os Novos 52. Eu tô falando dos 52. Porque nessa versão das HQs é o Lex Luthor que cria esse grupo, e ele cria de fato como uma fachada pra ele passar uma boa imagem pro mundo, ao mesmo tempo que ele faz experiências com meta-humanos. Então já vejam que tem uma certa relação aí. Mas bem, o que acontece? Depois que o Brion salva o Menino Lagarto, rapidamente toda a imprensa ali de Markov aparece e o Brion se vê obrigado a dar uma entrevista ali, porque ele precisa fazer uma imagem positiva dele. O herói Brion que salva meta-humanos literalmente nas ruas e o rei preocupado de Markovia. Então o que acontece é que isso daí é uma jogada de marketing dos conselheiros do Brion. É tudo que de fato uma grande fachada. Porque uma das pessoas preconceituosas que estavam ali no grupo querendo bater no Menino Lagarto era um dos membros da Corporação Infinito que o Brion tá liderando. Só que o Brion não sabe disso, ele tá sendo manipulado. O coitado, o rei de Markovia, tá sendo manipulado pelos seus conselheiros para tentar criar esse ambiente Markovia pró-meta-humano, para que venha mais meta-humanos para Markovia, e aí esses caras do mal que estão passando a perna no Brion consigam sequestrar esses meta-humanos e levar os meta-humanos lá pra Nova Gênesis. Então assim, ó, eu entendo completamente quem tá dizendo que esse episódio foi muito chato porque não focou no Asa Noturna. Beleza, eu concordo, podia ter sido mais focado no Asa Noturna mesmo. Mas todo esse contexto político-social de Markovia é muito bom. Sabe por quê? Porque é muito X-Men. Cara, é exatamente algumas histórias do X-Men, só que dentro do contexto do universo DC. E na minha opinião, eles estão fazendo isso muito bem. Principalmente porque esse episódio era necessário. Era necessário mostrar todo o contexto ali de Markovia. E era algo que eles não tinham feito ao longo de toda a temporada. O Brion tinha aparecido no máximo num episódio na TV ali. Era só uma pequena contextualização. Aqui foi o episódio inteiro para contextualizar. E isso eu achei muito bom. E bem, não foi só Markovia que aconteceu no episódio. A gente também tem a Phantom Girl e o Superboy. Porque no último episódio, a Phantom Girl tinha acordado e agora ela conta toda a verdade pro Superboy. Que o Zod, ele é um ditador do mal. E o mais importante é que ela diz que pode tirar o Superboy dali. Mas, e é aí que eu falei pra vocês, o Superboy tava agindo estranho todos esses episódios aí. Eu falei, ou ele tava corrompido mesmo pelo Zod, ou ele tava enganando com preparo o Zod. O que aconteceu foi a primeira opção. Ele de fato estava corrompido pelo Zod. Porque quando a Phantom Girl diz que pode tirar ele dali, ele se recusa e diz na maior cara de pau que ela tá acordada pro Zod, o que de fato força a Phantom Girl a sair dali sem o Superboy. E daí ela retorna pra Marte intacta, porque ali era o último lugar onde ela estava na dimensão, né, que a gente conhece. Então assim, ó, existe uma forte possibilidade nesse momento da Justiça Jovem enfrentar o Superboy. Em algum momento ali, em algum tipo de diálogo, vai ter alguma coisa muito boa aí. Por isso que eu digo, esse episódio, ele é muito importante para estabelecer algumas coisas, como esse tipo de negócio. Eu acho que a única coisa que vai, de fato, parar o Superboy vai ser a Miss Martian. Só com o poder do amor, o abraço da Miss Martian ali, pra ele, de fato, parar de obedecer o Zod. Porque no braço ele não vai cair, de jeito nenhum. Gabriel, e o Asa Noturna? Pois é, como eu disse, o Asa Noturna ficou de escanteio no episódio, ele e toda a equipe dele, porque eles aparecem num ferro velho, atrás daquele ônibus escolar de antes, e no episódio inteiro eles ficam ali para restaurar o ônibus escolar. Contudo, a gente tem algumas cenas de interação entre ele e a equipe dele, que são muito legais. Como, por exemplo, eles ficam se questionando se eles não deveriam comunicar a Megan, porque afinal estão indo atrás do Superboy. Ela não deveria ter o direito de saber o que eles vão fazer, mas o Asa Noturna acha que não. Porque o Asa Noturna, ele não tem nem a certeza que eles vão conseguir trazer o Superboy. E na opinião dele, é melhor não falar nada pra Megan nesse momento, para não dar esperança. E olha, eu não sei se isso é a melhor ideia pra Megan, porque se eu estivesse na posição da Megan, eu iria querer saber. Então eu acho que existe uma possibilidade disso dar algum tipo de briga no futuro com ela e a equipe dela. Além disso, a terceira narrativa do episódio envolve Halo e Harper Row. A Harper, pra quem não conhece, ela é a Bluebird nas HQs da DC, que apareceu pela primeira vez na saudosa saga Corte das Corujas, criado pelo Scott Snyder. Halo anda muito na dúvida no que tem que fazer.
E é por isso que a gente acaba tendo uma cena ali que eu achei muito boa, de vários heróis jovens que estão precisando de conselho, e eles fazem uma espécie de grupo, né, para ajudar entre eles com depoimentos de cada um. E o que mais chama atenção, obviamente, é Halo e o Mutano. O grupo acaba meio que convencendo o Halo a ir atrás do Brion, porque os dois sempre foram meio que apaixonados um por outro, e ficou uma coisa meio que mal resolvida entre eles. E bem, em paralelo a tudo isso que tá acontecendo nos Estados Unidos, tem a história de Markovia, que é o grande principal arco desse episódio. Porque o episódio, ele acaba sendo uma posição política muito forte, porque ele faz um claro paralelo entre os dois países. Nos Estados Unidos, a gente tem o Centro de Cuidado dos Meta-Humanos, que é gerenciado pela Liga da Justiça, e a gente vê esse grupo de terapia agindo ali, e como que é o método da Liga da Justiça para ajudar esses Meta-Humanos. E imediatamente que corta essa cena, a gente vai para o centro de tratamento de Markovia. E a abordagem é completamente diferente. O menino lagarto que tinha sido resgatado antes, ele é exposto a um vídeo propaganda do governo de Markovia para mostrar como que o projeto deles para ajudar meta-humanos é super contemplativo e ajuda todo mundo. Mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles vendem os super-heróis de Markovia como os tais, os grandes. E isso é uma propaganda altamente influenciável para um jovem como o menino lagarto, que vê aquilo dali e ele quer ser como o Geoforce. E essa acaba sendo a deixa perfeita do governo corrupto que tem ali em Markovia para levar essas crianças meta-humanos como o menino lagarto até experiências que eles vão fazer dentro lá que o Brion não sabe. E é aí que acontece todo o plano do mal do governo de Markovia, que tá aliado à Nova Gênesis. Tem duas pessoas que nesse momento estão suspeitando disso. Um é o próprio Geoforce. O Brion, ele tá achando muito estranho tudo isso que ele tá passando, mas ele não sabe exatamente o porquê. E ele nem tem todas as informações para acusar ninguém. E a outra pessoa que tá suspeitando é a Fúria, que é um membro ali dos heróis da Corporação Infinito de Markovia, e que inclusive é uma personagem que já apareceu nas HQs, e se eu não me engano tem até conexão com o universo do Sandman do Neil Gaiman. É muito louco esse personagem. Tem ali um momento do episódio que é super tenso, que a Corporação Infinito ela vai para uma missão para intimidar um conselheiro do Brion que tava meio que coagindo ele a não fazer um plano que eles querem fazer contra a Liga da Justiça. E a Corporação Infinito que vai intimidar esse conselheiro do Brion, obviamente eles fazem isso sem o consentimento do Rei Brion. O que só prova que quem tá por trás disso tudo não é o Brion. Brion é inocente desse negócio. A Fúria, obviamente, que já estava desconfiada de tudo isso que estava acontecendo, agora ela não tem mais nenhuma dúvida. Tem algo de errado acontecendo aí. É nesse momento que Halo chega ali para conversar com o Rei Brion, e no primeiro momento parece mesmo que eles vão fazer as pazes e talvez até fiquem juntos. Mas logo na sequência fica muito claro que cada um tem o seu objetivo próprio, e apesar deles se amarem, eles jamais vão poder ficar juntos porque cada um pensa de um jeito completamente diferente. Depois desse diálogo que foi péssimo pro Brion, ele acaba indo pro pátio do castelo para tentar entender o que tá acontecendo na vida dele. E é nesse momento que a Fúria chega até ele para ela confessar o que ela acha que tá acontecendo ali na Corporação Infinito. E o Brion, que já estava desconfiado, acabou unindo os dois personagens que estavam desconfiados. E a partir daí eu acho que eles vão fazer alguma coisa juntos. Talvez para tentar deter essas coisas que tá acontecendo dentro do governo de Markov. No finalzinho do episódio, o Asa Noturna aparece de novo. E eles conseguem, com a ajuda da mágica da Zatanna, recuperar todo aquele ônibus escolar e conseguir transitar até a Zona Fantasma. Mas o episódio termina exatamente no momento que eles vão pra Zona Fantasma. O que nos deixa muito hypado pro próximo episódio. Porque é quando talvez aconteça o confronto do Asa Noturna e a equipe dele com o Superboy Prime e o Zod. Também tem uma pequena cena de diálogo envolvendo Halo e Harper Raw por telefone, na qual fica sugerido que ambas vão acabar ficando juntas. E é nesse momento que a gente chega no final do episódio e tem aquela cena dos créditos. E nessa cena dos créditos a gente vê que o Raio Negro vai reconstruir o Hall da Justiça, que é uma clássica localização da DC Comics da Liga da Justiça e que havia sido destruído lá na segunda temporada. E esse Hall da Justiça fica muito perto da ONU, mas me parece uma estratégia da Liga da Justiça para não ficar focada apenas nos Estados Unidos e sim em todo o mundo. Mas o importante aqui nem é essa coisa bem política que estão querendo fazer, e sim o que o desenho está querendo dizer com todas essas cenas de créditos que eles fizeram envolvendo Liga da Justiça. Porque assim, ó, foram várias as deixas. Teve essa agora da reconstrução do Hall da Justiça, que tinha sido destruído lá na segunda temporada. Teve aquela cena envolvendo o Batman convocando novos membros.
na qual vocês vão lembrar que eu até comentei que tinha um pacificador entre eles. Tem uma outra dica do Asa Noturna conversando com o Superman sobre como que as ameaças estão ficando cada vez maiores na Terra e a Liga da Justiça não dá conta. Os membros principais, os membros reservas, é muita coisa para todo mundo cuidar. Então o que está acontecendo é que ao longo de toda a temporada, por baixo dos panos, a gente está vendo a Liga da Justiça ganhar apoio político da ONU, expandir o número de heróis e criar uma nova base nos Estados Unidos, o Hall da Justiça. Vocês sabem o que isso parece para mim? Liga da Justiça Internacional, uma clássica fase da Liga da Justiça pós-Crise nas Infinitas Terras, pós-Lendas, que tinha uma nova equipe liderada pelo Batman, mas o foco não era as ameaças dos Estados Unidos, e sim as ameaças globais da Liga. E nessa HQ tinha um viés político muito forte, porque logo na primeira edição, eles salvam a ONU. A única diferença é que Liga da Justiça Internacional tinha 5, 6, 7 membros ali. Agora, essa daqui eu tô achando que vai ser 30, 40 membros, numa pegada de Liga da Justiça Sem Limites ali do desenho clássico. Então o que eu acho que pode acabar acontecendo é o desenho de Justiça Jovem terminar agora na 4ª temporada e esse universo acabar continuando numa nova animação da Liga da Justiça Internacional. Isso é um palpite meu, não há nenhum tipo de informação a respeito, mas eu fico me questionando mesmo se eles querem continuar fazendo histórias desses membros da Justiça Jovem, porque as ameaças estão tão grandes que elas precisam envolver todos os heróis, do Batman ao Superman a todos os outros. Então, de repente, esse desenho termina para abrir espaço para um outro desenho que pode continuar o legado de Justiça Jovem. Porque eu tô achando que é isso. Claro, eu posso estar completamente enganado, posso estar iludido demais, porque uma coisa que tem nesse canal é eu ficar iludido. Toda hora eu fico iludido. Eu sei, mas eu acredito nessa possibilidade. Eu espero que, na pior das hipóteses, Justiça Jovem tenha uma continuação, com um time jump mostrando uma nova equipe, mostrando as consequências do final dessa temporada, e na melhor das hipóteses, ter um novo desenho da Liga da Justiça dentro desse universo. Que esse é o meu sonho. Pô, seria demais, demais. E é por isso que eu acho que esse episódio, não foi o melhor, com certeza não foi o melhor de todos, mas ele foi um dos mais importantes, porque ele deu essa pecinha aí que talvez seja um indicativo do que vai acontecer no ano que vem. E assim, gente, tem que dar a nota, né? Vou dar a nota, não fujo da nota. Nota 7,5 para esse episódio. Foi um bom episódio, muito importante, mas não foi o melhor de todos. Podia sim ter focado mais no Asa Noturna, mas o que ele decidiu focar, eu acho que eles mandaram muito bem. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente vocês viram o episódio e não gostaram? Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. No mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe descer! E essa foi a nossa análise do episódio dessa semana de Justiça Jovem. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.